Meu saravá para todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma dúvida que acontece sempre na cabeça do médium de incorporação. Principalmente quando está começando a desenvolver sua mediunidade, quando está iniciando dentro da Umbanda, né? E diverge um pouco a outras práticas religiosas dentro do chamado espiritismo, vamos dizer assim, né? Dentro das religiões espíritas, que é a incorporação em casa. Né? Se pode, se não pode, quais os problemas que isso pode trazer ou não, né? É normal, não é? Vamos falar um pouquinho deste assunto. Acredito que a maioria dos dirigentes, né, dos pais de santos, os dirigentes de terreiro, né, chefes de terreiro, assim por diante, esses líderes espirituais dentro do terreiro, acredito que eles não vão aconselhar, né, não vai aconselhar o ato de incorporar em casa. E aí já a questão meio que vai se respondendo por si só. Por quê? Primeiro, você tem um congá. Segundo, você tem uma trunqueira. Você tem a casinha de Exu lá firmada. Se você já não tem esses dois elementos fundamentais para o trabalho de Umbanda, né, a incorporação dentro da sua casa, ou seja, a incorporação fora do terreiro, ela já fica, digamos, desequilibrada. Porque, mais uma vez, para quem já viu os vídeos sobre o congá, sabe muito bem que o congá, né, é o ponto de fixação, é o ponto onde se canaliza a força dos orixás, dos guias, onde se faz a abertura do trabalho. Por consequência, o andamento do trabalho e o encerramento do trabalho. E a trunqueira, apesar de ainda não termos falado muito ainda sobre a trunqueira, sobre a casa de Exu, mas é aonde está assentado, né, os fundamentos de Exu, está assentado o orixá Exu. É aonde faz a guarda daquele terreiro, daquela casa. Então, se você não tem esses elementos, digamos assim, dentro da sua casa, a incorporação ela ficaria desprotegida. Ah, mas eu incorporo o caboclo, eu incorporo o preto velho, eu incorporo o IBG, eu dou passagem para o guardião na minha casa. Mesmo sendo linha de direita, sendo linha de esquerda, é importante que o médium se policie, se vigie, que tenha cuidado com isso. Porque a sua casa, né, por mais protegida que esteja, por mais amparada que esteja, inclusive pelos seus próprios guias, pelos seus próprios mentores, ela é vulnerável às energias do baixo astral, às energias das entidades negativas, por conta de não estar preparada, efetivamente falando, para um trabalho espiritual. Então, além de não ter o congá, além de não ter a trunqueira, não tem os assentamentos, né? Não tem um heró, não tem nada ali que faz a preparação espiritual, magística, para que as suas entidades ali baixem e façam o trabalho que tem que fazer. Existem casos, existem algumas exceções que, volto a dizer, desde um médium em desenvolvimento até um médium que já está há bastante tempo no trabalho, já está desenvolvido, ele vai, né, pode acontecer dele irradiar a entidade ali e dar a passagem, ou seja, incorporar a entidade na casa dele. Mas são exceções, são situações muito especiais, muito pontuais, dependendo da necessidade daquele médium. Ou de repente da família ali que mora, das pessoas que estão ali morando, que faz a necessidade daquela entidade manifestar. Do contrário, não é aconselhável. Não é de bom grado, né, que vire inclusive uma rotina. Né? Ah, eu estou afastado do terreiro, eu vou começar a dar passagem em casa.
né? Na nossa linguagem, quer dizer, vou começar a incorporar as entidades em casa. Não é de bom grado isso acontecer, principalmente se a sua casa não for estruturada para esse tipo de trabalho. Você vai acabar abrindo portas para outras entidades, e na maioria das vezes entidades negativas, né, obsessores, espíritos inferiores, e às vezes você não vai ter o amparo para lidar com essa situação. Além de que eu falei do congá, falei da trunqueira, qual um outro elemento também fundamental no processo? O cambono, né? Você vai ter cambono, você tem um cambono ali, né, naquele momento à disposição, colocando o seu, digamos, o seu trabalho à disposição da entidade que ele vai baixar. Se não tem o cambono, né, vai criando mais dificuldade ainda nesse processo. Então, volto a dizer, na minha opinião, como dirigente de terreiro, que eu não aconselho esta prática, né? Não aconselho que o médium em desenvolvimento, que está começando, ele fique dando passagem, ele fique incorporando em casa as suas entidades. Salvo algumas exceções, e dentro ainda do processo de desenvolvimento, se ele começar a sentir as entidades, né? Na nossa linguagem a gente fala, a entidade está cutucando, né? O meu caboclo passou por aqui, meu preto velho está aqui comigo. Que dentro deste processo de desenvolvimento e de doutrina, inclusive do médium, é claro, que ele vai trabalhando, para que não, né, aconteça a própria incorporação efetiva como deveria e deve acontecer dentro do terreiro. Então não misture as coisas, né? Ter um cuidado, ter uma atenção dobrada sobre isso. Para isso, né, em casa, digamos assim, você tem autopasse, que você pode dar sem incorporação, você vai fazer as suas firmezas, suas preces sem a incorporação. Muitas das práticas de Umbanda que nós falamos para fazer dentro de casa, ela não é munido da incorporação efetivamente. Quer dizer, não há necessidade, mesmo num trabalho de mata, fazendo uma oferenda, você não precisa incorporar a sua entidade. Então, ainda mais incorporar dentro de casa, onde às vezes, né, nem todos da família fazem parte da tua religião, da sua prática. Às vezes a esposa faz parte, o marido faz parte, mas os filhos não, e ainda não compreende perfeitamente o que é aquilo, né? É a sogra, é o sogro, depende muito do núcleo familiar que ali habita, até mesmo para você se sentir à vontade, se sentir com segurança para dar a passagem à sua entidade, ou seja, incorporar em casa. Então é um assunto simples aqui que eu estou abordando, mas que gera bastante curiosidade, né, dúvida. Então é importante falar um pouquinho aqui no canal sobre a incorporação em casa, de que nós temos que ter muito cuidado com isto, muito critério com isto, e sempre buscar o auxílio do mais velho, né? Pode ser o pai de santo, pode ser o dirigente do terreiro, ou um médium já mais velho da casa, que tem aí larga experiência, para auxiliar nesta questão. Mas, minha opinião, mais uma vez, não é aconselhável a incorporação em casa, né? E aí eu estou falando de incorporar, seja caboclo, preto velho, seja Exu, né? E muito menos atendimento, tá? Já vou englobar aí, não é aconselhável a incorporação em casa e muito menos atendimento. Eu incorporei o caboclo e aí vou atender a minha mãe, vou atender meu pai, vou atender meu filho, vou atender minha sogra, aí já vem a vizinho, o vizinho. Não, o lugar de trabalho corretamente é terreiro. Se querem ajuda, vão no terreiro. Cuidado com esses atendimentos, né? Esses pronto atendimento, vamos falar assim, na sua casa. Porque depois você pode ter problemas e consequências muito mais sérias
e que vai acabar levando para onde? Para dentro do terreiro. Né? Falando português claro, você vai levar o problema que você mesmo criou dentro da tua própria casa para dentro do terreiro, e aí que os irmãos de fé que resolvem te ajudem. Então não é nem muito justo isso. Né? Faça com muito cuidado, com muito critério. São exceções que faz com que o médium, mesmo desenvolvido, ele tenha que dar passagem, ele tenha que incorporar a sua entidade em casa. Do contrário, não é aconselhável mesmo. Isso na minha opinião, e se você buscar e pesquisar aí outros vídeos, com certeza vão ver outros chefes de terreiro dando o mesmo aconselhamento. Saravá para todos.